Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, o PSD apresenta-se neste debate com a postura de sempre, que é de que o interesse nacional e dos portugueses tem que estar sempre em primeiro lugar. E nesta matéria, o PSD mantém a postura que teve há cerca de 1 ano e meio, a quando a discussão e votação de iniciativas relativas ao pacote florestal, nomeadamente na implantação do atual sistema de informação cadastral. A nossa atitude assenta numa base séria, construtiva e disponível para encontrar convergências essenciais ao ordenamento do nosso território, tão essenciais a um desenvolvimento ordenado e sustentado de Portugal. Sim, para nós, PSD, o setor florestal é fator essencial da coesão territorial. As múltiplas vertentes económica, social e ambiental fazem da floresta a base de um setor com oportunidades ímpares que devemos proteger, cuidar e explorar através de sistemas económicos sustentáveis. Porque o setor florestal tem essa característica quase única. As nossas ações de hoje repercutem-se no longo prazo, pelo que tudo deve ser ponderado e cuidado. Infelizmente, o Governo, nesta matéria, tem estado refém de compromissos políticos que aniquilam parte do potencial produtivo do país e condenam-no a opções erradas, irracionais e demagógicas. Tem, aliás, caminhado no sentido contrário ao desejável. Aumento da floresta, castigando-nos no longo e muito longo prazo. Por isso, o PSD tem denunciado, desde a primeira hora, essas opções erradas de transferir, através de um sistema de cotas, a produção florestal do interior para o litoral, que constituirá uma das medidas mais penalizadoras para a assimetria territorial. Tem também duvidado das metas estipuladas em planos futuros sobre a área florestal total, porque com esta política a área continuará a diminuir e não aumentará como se deseja. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, nesta matéria, o PSD, juntamente com o CDS, apresentou um projeto de lei com vista a implementar o Sistema Nacional de Informação Cadastral Simplificado, tendo em sede de comissão auscultado os players mais relevantes da área, que, de um modo geral, se reviam na proposta que apresentámos e consistia no princípio de que a cada prédio, a cada terreno, passasse a corresponder uma única informação, integrando os vários sistemas, cadastro, registro e matriz. Tratava-se de uma proposta que assentava no gradualismo e na progressividade, passando do cadastro sistemático para o cadastro simples, ou seja, um cadastro cujo foco está no prédio, no terreno. Por outro lado, todos os serviços da administração pública passariam a ter que colocar na plataforma informática as informações que dispõem acerca de determinado prédio ou terreno. Um cadastro voluntário, exceto em alguns casos, quando os prédios estejam abrangidos por planos de pormenor, quando estivessem abrangidos por operações urbanísticas sujeitas a licença, quando beneficiados de fundos comunitários ou se encontrassem em situações de expropriação, em parcelamento ou fracionamento, ou quando incluíssem o banco de terras. Infelizmente, senhoras e senhores deputados, a esquerda rejeitou liminarmente, sem uma ponderação, nem uma análise séria, que as mesmas exigiam. Aliás, limitaram-se a usar aquela abordagem que tantos têm caracterizado: tudo o que não seja proposto pela geringonça. Sim, secundados, aliás, pelo Governo, que num timbre que, aliás, infelizmente já nos habituou, apresentou posteriormente ao projeto do PSD e do CDS uma proposta a que pomposamente chamou, anunciando, Sistema de Informação Cadastral, aplicável em 10 concelhos do país e que, lato sensu, é que agora aqui estamos a discutir hoje. Com esta proposta, vimos o Governo anunciar que iria resolver o problema da falta de cadastro, que ainda afeta parte, infelizmente, do nosso território. Só que, também como já nos habituou, afinal o cadastro não era bem cadastro. O costume, grandes anúncios, pequenas coisas. Como diz o Presidente do PSD, aliás, muito bem, não são bem mentiras, são antes enganos. Afinal, era apenas um sistema de informação cadastral, baseado apenas e só na georreferenciação da propriedade. Cadastro não era, porque não é. Cadastro não é isto. Senhoras e senhores deputados, apesar de tudo e desta discordância quanto ao sistema que hoje discutimos, o PSD acompanha naturalmente o objetivo e âmbito da iniciativa, na medida em que já o defendemos em projeto próprio, também rejeitado por esta geringonça. O conhecimento dos limites da propriedade é sem dúvida essencial
para a aplicação adequada de medidas políticas direcionadas aos territórios e à sua coesão. O PSD defende, como é sabido, o alargamento do cadastro ao restante país. Sim, do cadastro. Contudo, a virtualidade do alargamento do sistema de informação cadastral ao restante território assenta nas mesmas falhas do passado. A simplicidade da representação gráfica georreferenciada dos prédios rústicos e impede a obtenção de um verdadeiro cadastro rústico assenta em vários parâmetros geofísicos, como de resto era a nossa proposta. Perguntar-se-ão então os senhores deputados com esse ar divertido se esta proposta do Governo não é melhor para o país, por que razão o PSD não votou contra ele, já quando da sua proposta e aprovação há ano e meio? Muito simples, porque para nós, apesar de sabermos que não é cadastro, que não é o cadastro que o país necessita, sempre é o que se chama do mal o menos. Não passa disso, é a escolha entre nada e poucochinho. Porque quando a geringonça chumbou liminarmente o projeto de criação do Sistema Nacional de Cadastro Simplificado, o PSD percebeu claramente que este Governo não queria e não iria fazer o cadastro que Portugal necessitava. E para nós, o que está sempre em primeiro é o país, razão pela qual, entre o nada e o poucochinho, adivinham o que escolhemos. O poucochinho sempre é o menos mal. Senhoras e senhores deputados, para além das questões de fundo que nos preocupam, outras questões também nos preocupam e levantam muitas dúvidas, como é os casos dos prazos previstos na lei. Primeiro, a disponibilização do balcão único do prédio de informação sobre os elementos cadastrais está prevista apenas até 31 de dezembro de 2012, tal como acontece com a gratuitidade dos anos dos registros emolumentares. Face a estes prazos, Senhora Secretária de Estado, não seria avisado alargar esta gratuitidade até que o projeto estivesse acabado? Finalmente, vamos continuar a ter os municípios a dizer que têm migalhas na despesa de todo este regime, disse.